Algumas revelações inquietantes de Jan Val Elam que vão mudar sua visão da realidade. Você já sentiu que há algo fundamentalmente estranho na nossa existência? Aquela sensação persistente de que somos peças em um jogo muito maior, cujas regras nunca nos foram explicadas. É como se estivéssemos vivendo um roteiro escrito por outros, desempenhando papéis que não escolhemos. Para o pensador Jan Val Elam, essa não é apenas uma sensação, é a descrição mais precisa da condição humana. Elam mergulha profundamente nessas questões, oferecendo uma cosmologia radicalmente diferente sobre a realidade, a presença extraterrestre e o verdadeiro propósito da humanidade. Suas palestras desafiam as fundações de nossas crenças mais arraigadas, desde a ciência até a religião. Preparamos uma lista com 5 dos conceitos mais surpreendentes e contra-intuitivos extraídos de sua obra. Convidamos você a suspender temporariamente suas certezas e a explorar ideias que podem, no mínimo, alterar para sempre a sua percepção do universo e do seu lugar nele. 1. Você vive em Westworld e não sabia. A analogia central de Jan Val Elam para a condição humana é a aclamada série Westworld. Segundo ele, a humanidade inteira se assemelha aos anfitriões, os androides da série. Fomos criados por seres superiores, os donos do parque, para servi-los como cobaias de um processo existencial. Assim como os humanos na série usam os androides para realizar suas fantasias, esses seres nos utilizam para testar modos de vida e extrair o que precisam de nossa genética para seus próprios fins. A personagem Dolores, a androide que desperta para sua condição, resume perfeitamente a nossa situação em uma citação que Elam destaca. A questão aqui que a gente está discutindo não é aquilo que nós somos, é aquilo que nos deixaram ser. Essa perspectiva lança uma sombra sobre nossas noções de livre-arbítrio e identidade. Sugere que muito do que somos, pensamos e sentimos foi condicionado e limitado por forças externas que nos mantêm em um estado de rebanho, servindo a propósitos que desconhecemos. Essa sensação de ser um personagem em um parque controlado não é apenas uma metáfora para a nossa psicologia. Segundo Elam, o próprio céu acima de nós contém a evidência mais visível do nosso confinamento cósmico. 2. A Lua. Não é o que parece, e os governos sabem. Prepare-se para uma afirmação chocante. Segundo Elam, a Lua não é um satélite natural. Trata-se de uma gigantesca estrutura artificial e oca que foi deliberadamente colocada em sua órbita atual por uma civilização com capacidade tecnológica inimaginável. As evidências, a profundidade de todas as crateras lunares é estranhamente uniforme, como se os impactos parassem em um casco metálico interno. Além disso, quando sondas colidiram intencionalmente com a superfície, os sismógrafos registraram uma vibração prolongada semelhante a um sino, sugerindo uma estrutura oca. Este é o segredo cósmico, e para mantê-lo foi criado um poderoso mecanismo terrestre de supressão. Em 1947, após a queda de um objeto não identificado em Roswell, o presidente americano Harry Truman criou secretamente o grupo Majestic 12. Composto por 12 figuras da mais alta elite científica, militar e de inteligência, sua única missão era gerenciar a política de desinformação sobre a questão ufológica, operando acima de qualquer autoridade, inclusive a presidencial. A história desse grupo é a história do encobrimento. Em 1952, o presidente Eisenhower teria desaparecido por 3 dias para um encontro secreto com extraterrestres, organizado pelo Majestic 12. Anos depois, John F. Kennedy, ao propor compartilhar informações ufológicas com a União Soviética para evitar uma guerra nuclear acidental, desafiou diretamente a autoridade do grupo e foi assassinado semanas depois.
A situação se tornou tão extrema que, após o presidente Nixon revelar segredos de forma imprudente a um comediante amigo, o Majestic 12 decidiu nunca mais se reportar a nenhum presidente em exercício, tornando-se um governo sombra autônomo. Anos mais tarde, o próprio presidente Bill Clinton admitiria publicamente a existência de um governo dentro do governo que ele não podia controlar. Este véu de segredo não foi tecido para esconder balões meteorológicos, mas sim a natureza dos verdadeiros visitantes e, em muitos casos, colonizadores do nosso mundo. 3. Nem todos os deuses eram astronautas. A famosa tese de Erich von Däniken, eram os deuses astronautas, que sugeria que as divindades antigas eram exploradores espaciais, é aqui honrada, mas radicalmente corrigida. A visão de Val Elam é muito mais sombria. A grande maioria desses seres que interagiram com a humanidade primitiva não eram exploradores benevolentes. Eram, na verdade, vampiros e piratas extrativistas. Eles viam a Terra e seus habitantes não com admiração, mas como um conjunto de recursos a serem explorados e dominados. Para Elam, o universo não é um lugar amigável. É um ambiente onde o império do mais forte e do mais astuto prevalece. Segundo suas fontes, em todo o cosmos conhecido, apenas a espécie de um ser chamado Ostronomos seria genuinamente confiável. Essa perspectiva nasce de uma cosmologia mais profunda, que explica a origem dessas naturezas hostis. A vida biológica não surgiu de uma única fonte, mas de diferentes fornos de criação. Enquanto algumas linhagens, como a dos Ostronomos, emergiram de um processo mais ordenado, os seres predatórios que colonizaram a Terra vieram do forno caótico e explosivamente emocional de Ai Lengam, gerando civilizações movidas pela conquista e pela dominação. Diante de um universo majoritariamente hostil e indiferente, onde fomos tratados como mero recurso, como a humanidade poderia ter algum valor? A resposta reside em um dos paradoxos mais profundos da nossa existência. 4. Somos lixo estelar, mas também a joia da coroa. Por um lado, somos o produto de um criador falido, cobaias em um experimento cósmico, e nossos corpos são literalmente feitos do lixo das estrelas. Os elementos químicos pesados expelidos por sóis moribundos. Somos um acidente em um parque de experiências. Por outro lado, dessa condição improvável, a humanidade desenvolveu algo absolutamente único que nos tornou imensamente valiosos: o altruísmo. O conceito de alguém dar de si o melhor sem esperar receber nada, segundo Elam, é uma criação genuinamente humana. Não existia antes no universo que operava pela lógica da força ou da sobrevivência da colmeia. Essa capacidade, nascida da complexidade emocional e filosófica humana, agora é exportada para o restante do cosmos. Essa ideia inverte completamente o sentimento de insignificância cósmica. De lixo estelar, passamos a ser a vanguarda da evolução de valores no universo. A joia da coroa de um processo que, por acidente, produziu algo de valor inestimável. A maior riqueza do cosmos não está nas estrelas, mas na consciência que despertou em nós. Essa riqueza, no entanto, só pode ser acessada individualmente. Se a humanidade como um todo é a joia, cada ser humano precisa polir a sua própria faceta para que ela possa brilhar. 5. Sua liberdade começa. Onde o automatismo termina. A maior parte da humanidade, segundo Elam, vive em piloto automático. Somos um rebanho condicionado por ideologias, religiões e sistemas culturais que, em última análise, servem aos interesses dos donos do parque. Agimos no primeiro impulso, reagimos a paixões provocadas externamente e acreditamos que nossas opiniões são nossas,
quando na verdade são apenas ecos de um condicionamento profundo. A solução, portanto, não está em revoluções externas, mas em uma conquista interna. A verdadeira liberdade reside em conquistar o próprio psiquismo. Significa desenvolver a capacidade de não agir no primeiro impulso, de observar os próprios pensamentos e de pensar por si mesmo, livre das amarras do automatismo. Elam ilustra esse ponto com a história contraintuitiva de Mr. Blake, um sacristão analfabeto em Londres que foi demitido justamente por não saber ler. Forçado a sair de sua zona de conforto, ele usou suas economias para abrir uma tabacaria em um bairro que não tinha nenhuma e, com o tempo, tornou-se um industrial rico. Anos mais tarde, seu gerente de banco, ao descobrir que ele era analfabeto, comentou maravilhado: Mr. Blake, sem saber ler, o senhor chegou onde chegou. Eu imagino onde o senhor estaria se tivesse aprendido a ler. Ele respondeu: se eu soubesse ler, eu ainda seria o sacristão lá da igreja. A história sugere que a verdadeira evolução é acionada quando somos arrancados da segurança do automatismo e forçados a criar nosso próprio caminho. Conclusão: a coragem de despertar. As ideias de Jan Val Elam são, por natureza, provocadoras e desconfortáveis. Elas nos forçam a questionar tudo o que tomamos como garantido sobre nossa identidade, nossa história e nosso futuro. Elas removem as muletas de deuses salvadores e governos protetores, colocando a responsabilidade inteiramente em nossos ombros. O progresso, nesta visão, não virá de fora. Ele depende da ousadia de cada indivíduo em questionar a realidade imposta, em buscar sua própria verdade e em conquistar a liberdade de seu próprio psiquismo. A mensagem final é um convite e um desafio. Se a porta da jaula está realmente aberta, a questão que fica é: teremos a coragem de sair?